doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso. Olha pra mim, eu preciso esse olhar Preciso. pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso Pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite. Nossas intenções da Santa Missa. Por todas as intenções da paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus e Confraria Nossa Senhora do Carmo. Por todos os falecidos, por todos os enfermos, pelo Santo Padre, o Papa Francisco e todo o clero, e o nosso pároco, Padre Fernando Reis. Celebramos hoje memória de São Gregório Magno. Cristo nos chama e nos deixa inquietos em seu amor. Quem vai ao encontro dele, como São Gregório, muda a vida, os sentimentos e as atitudes. São Gregório foi prefeito de Roma, depois tornou-se um monge apaixonado pela contemplação do mistério de Cristo. Eleito Papa no ano de 590, foi um homem admirável, de ação, muito prático e empreendedor. Era enérgico no plano social e político, na busca de favorecer os necessitados. Promoveu reformas litúrgicas, entre elas o canto litúrgico, o gregoriano, que nos enriquece até hoje. Bendizemos a Deus por aqueles que o serviram com generosidade. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Tu anseias, eu bem sei, a salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar.
a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Boa noite, irmão, irmã. Nossa Eucaristia de hoje em honra a São Gregório Magno, tá? Por todas as intenções que vocês colocaram aqui, escreveram aí, pela Confraria Nossa Senhora do Carmo, Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Hoje, em homenagem a Maria de Fátima da Silva Soares. Intenção missa na intenção de 1 ano, né? Ela é a sogra do Rogério, então a nossa oração. Sintam-se então todos acolhidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nosso ato penitencial cantado. Muito te feri, muito te ofendi, eis-me aqui, sem nada pra te dar, pecador aos teus pés. Muito te feri, muito te ofendi, eis-me aqui, sem nada pra te dar, recebe o meu chorar e a vontade de acertar. Oh, que eleison, que eleison, que eleison, que eleison, que eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores por Cristo nosso Senhor.
Primeira leitura com muita atenção. Liturgia da palavra. Obedecer ao Senhor é próprio de quem ama e tem fé. E Jesus nos diz: não tenhas medo. Escutemos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém se iluda se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo. Reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda o Senhor conhece os pensamentos do sábio, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém põe a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas sois Cristo e Cristo é Deus. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Leitura inicial de hoje continua a primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, 18 a 23. Irmãos, ninguém se iluda. Então, atento o que é que Paulo vai dizer. Cuidado com a ilusão. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade. Ele vai jogar aqui com a sabedoria do mundo e com a sabedoria de Deus. O que é sabedoria do mundo é contra a sabedoria de Deus, e o que é sabedoria de Deus é contra a sabedoria do mundo. Então, é melhor se tornar insensato, não sábio aos olhos do mundo, do que não sábio aos olhos de Deus. É tudo um jogo de palavras que Paulo faz. Ele, um profundo conhecedor da teologia católica cristã e da língua grega, hebraica, e conhecia também o latim. Ele que era cidadão romano. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Quem é sábio aos olhos do mundo é insensato aos olhos de Deus. E quem é o sábio aos olhos do mundo? Quem segue essas leis aí contra a lei de Deus, quem segue o aborto, divórcio, ideologia de gênero, matrimônio de pessoas do mesmo sexo, destruição de natureza, corrupção, legalização da droga, tudo isso. O que o mundo prega é insensatez diante de Deus. E o que Deus prega, a sabedoria de Deus, é contra a sabedoria humana. Pode conciliar as duas sabedorias? Não. Na verdade, só existe uma sabedoria, a de Deus. A sabedoria humana é sabedoria? Não é. É contra a sabedoria divina. Com efeito, está escrito: ele apanha os sábios na sua astúcia. Quem é sábio diante do nosso Senhor? Ninguém. Quem é astuto diante do nosso Senhor? Ninguém. Aliás, na Sagrada Escritura, astuto é a serpente, o Satanás, lá em Gênesis 3, aquele relato da queda de Adão e Eva. Leia, que é muito importante. Eu estou comentando no curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, de todos, conhece o pensamento de todos, o coração de todos. Sabe que são vãos. Então, essa sabedoria humana, terrena, ela é insensata, ela é vã, não serve para nada. Essas leis aí contra a lei de Deus são vãs, leis vãs contra Deus. Serve para quê? Para nada. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Então, eu não sigo uma sabedoria humana, eu não sigo uma lei humana, eu não sigo um preceito humano, se é contra a lei de Deus, o preceito de Deus, a sabedoria divina. Eu tenho que escolher, eu tenho que optar qual é a lei que eu quero seguir, ou a lei divina ou a lei do homem, que ele coloca aqui como contra, e são contrárias, né?
todos esses preceitos, essas leis aí são contra a lei de Deus, dos estados modernos. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Aqui ele recoloca a questão da rivalidade, né, das rixas nas comunidades. Um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. E quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Servidores de Cristo. Então, seguir a Cristo e deixar a sabedoria humana, seguir só a sabedoria divina, né? Tudo nos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, e eu continuo, o passado, tudo nos pertence. Tudo é vosso, tudo é nosso. Mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então, o que interessa é o que é de Cristo e o que é de Deus. O que interessa é aquilo que é Cristo, a quem Paulo anuncia. O que interessa é que Paulo anuncie Cristo, que Pedro anuncie Cristo, que Apolo me leve a Cristo. E Cristo está com Deus, Cristo é um com Deus. Então, tudo é nosso, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então, tudo é de Deus. O que interessa é que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo retorna a Deus. Tudo é nosso, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então, atento com essas rixas. Aí eu sigo o padre tal. Não, se segue a Cristo. O padre tal se leva você a Cristo, ótimo. Se não, deixe. E nem critique não, deixe e pronto. Tudo é nosso, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. E atento contra essa sabedoria puramente humana, que é contra a sabedoria divina. Hoje são muitas leis contra aquilo que Deus ensina e ensinou e continua a ensinar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Salmo responsorial. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração do que os procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O salmo de hoje é o 23 do grego, o 24 do hebraico. Muita atenção, gosto muito desse salmo. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence tudo. A terra, o que está na terra, o céu, o que está no céu. O que não pertence é o que está no inferno. É o Satanás e aqueles que estão com ele. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Tudo que está na terra. Toda a natureza, todo criado, eu, você, todos nós pertencemos a Deus. E a gente só descansa quando faz a vontade de Deus. Quando realiza a vontade de Deus. Quando concretiza, de modo real, existencial, a vontade de nosso Senhor.
O mundo inteiro com os seres que o povoam, tudo, todo mundo, toda a natureza, todo ser humano, todo homem, toda mulher pertence a Deus. Eu pertenço a Deus. Olha a leitura inicial, tudo é nosso, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então, eu pertenço a Deus. Eu pertenço ao Pai, eu pertenço ao Filho, no Espírito Santo, porque Ele a tornou firme sobre os mares. Tudo que Deus faz é firme. Claro que entrou aqui a consequência do pecado original, que alterou até a natureza humana, né? E alterou a natureza, porque todo esse terremoto, tudo isso, catástrofe que acontece é consequência do pecado original. Não é a ordem inicial pretendida por Deus, é consequência do pecado, do erro de Adão e Eva, né? Erro esse que se propagou a toda a humanidade, que Deus tirou, Jesus tirou, com sua morte e ressurreição, nos fazendo morrer e ressuscitar com Ele e nele. E toda essa vida eterna inicia aqui na terra através do nosso batismo, que é a morte do pecado original. O batismo mata a morte, mata o pecado original. E sobre as águas a mantém inabalável, tá? Deus, tudo que Deus cria é inabalável, tem fundamento, né? É coisa firme que foi modificado como consequência do pecado original. Então a natureza hoje geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8. Essa natureza será glorificada, segundo Paulo, quando tudo, o Senhor retornar e glorificar tudo nele. Julgar e glorificar tudo nele. Então o mundo retornará à glória primeira que tinha. Esse é o grande dom que Deus nos deu em Cristo. Tá? Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem é que pode subir até o monte do Senhor? Quem é o monte do Senhor? Hoje é Cristo. A montanha do Monte Carmelo. Né? Quem é o monte do Senhor? Cristo. Quem nos deu Cristo Pai, através de Maria. Então, quem subirá até o monte do Senhor? Quem irá até o Senhor? Hoje na Igreja Católica, através do sacramento da Igreja Católica, confissão, Eucaristia, todos os sacramentos nos conduzem a Cristo, ao monte que é Cristo. O outro sentido do monte que é Cristo é a Nova Jerusalém, a Igreja Católica, que é o corpo de Cristo. Quem ficará em sua santa habitação? Quem fica na habitação de Deus? A habitação de Deus é o próprio Deus, o templo de Deus é o próprio Deus. É o corpo e a carne de Cristo, claro, uma leitura cristã. A habitação de Deus é o corpo e a carne de Deus, o corpo e a carne de Cristo. Quem tem mãos puras, inocente coração, aqui ele vai colocar uma atitude interior. Quem pode ressuscitar? Quem pode chegar até a montanha do Senhor? Quem pode entrar na casa do Senhor? Quem pode entrar na igreja? Quem tem mão pura, inocente coração? Ter inocente coração é ser batizado, porque o batismo tira o pecado original e nós perdemos a inocência original pelo pecado original. Essa inocência original nos é restituída pelo batismo. Então, aquele que tem o coração inocente é quem foi batizado. Quem não foi, bora batizar. Né? Quem tem mãos puras, o olhar puro, bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então, precisa se purificar, pedir perdão, né? Confessar o próprio pecado, receber a graça do perdão, para entrar na glória de Deus, na habitação eterna, na nova Jerusalém no céu. Tá? Quem tem mãos puras, inocente o coração, Deus nos restitui o coração inocente pelo batismo, né? Aquela inocência original que Adão e Eva perderam. E porque perderam, viram que estavam nus, entrelaçaram folhas e fizeram um vestido, uma veste lá. Mas antes estavam nus e não sentiam, tinham a inocência, depois perderam. A perda da inocência é consequência do pecado original. Coisa séria e grave, muito. Tá?
que não dirige sua mente para o crime, que não fica maquinando fazer o mal, que não fica maquinando pecar. E aqui é um pecado de crime, né? O pecado do Davi lá, mandou matar. Mas todo pecado é um crime contra Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, essa manifestação gloriosa de Deus na nossa vida. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Sobre este desce a bênção do Senhor. A bênção do Senhor desce sobre quem tem um coração puro, a mão pura, o coração inocente. Sobre este desce a bênção do Senhor, o Senhor e Salvador, né? E a recompensa de seu Deus e Salvador. Deus é Deus, o único que existe, e Ele é Salvador. Ele nos salva, perdoando o pecado original e nos dando o dom da ressurreição. Esse é o Deus verdadeiro que nos salva. Tá? É assim a geração dos que procuram mão pura, coração inocente, né? E do Deus de Israel buscam a face. Então, bora, irmão, procurar o Deus de Israel, ir atrás do Deus de Israel, nos consagrar ao Deus de Israel, que é o único Deus puro. Por que eu tenho que ter a mão pura? Porque Deus é puro. Por que eu tenho que ter um coração inocente? Porque Deus é inocente. E só assim eu vou poder sentir o amor total, que é a caridade, que é Ele. Eu só participarei totalmente de Deus com o coração puro, tá? Coração inocente e mão purificada. Senão, não. Quem nos dá isso hoje, através da Igreja Católica, a confissão, penitência, oração, tudo que nos conduz ao Senhor. Coração inocente e mão pura. Iada, o coração levável. Então, bora pedir a Deus esse coração puro, tá? O coração inocente e a mão pura. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. E de fazer discípulos entre todas as nações, e de fazer discípulos entre todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas 5, de 1 a 11. Tá? Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão,
pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Simão disse a Nosso Senhor: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes no mar. Assim fizeram e apanharam tanta quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sente um pouquinho? Eu vou refletir com você esse belo evangelho, essa boa notícia. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra do Senhor, acontece. O Senhor Jesus estava na margem do lago de Genezaré, aquele lago grande, né? Tem a cidade de Cafarnaum, cidade de Pedro, e estava lá na margem. O lago é muito grande, devia ser perto da casa do Pedro, porque o Pedro está aqui. Ele, Tiago e João. Tá? Então, estava Jesus na margem do lago de Genezaré. Não tinha entrado no lago, não. Estava na margem do lago. Uma multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. O que é que essa grande multidão queria? Ouvir a palavra de Deus. Só isso não. Aqui não diz mais. Queria ser curada. O Senhor não curou lá, a sogra do Pedro? Não queria ser curada. Tá? E a multidão apertava-se para ouvir ao seu redor. Estava todo o Senhor à margem do lago, lago de Genezaré, na Galileia, perto da casa de Pedro. Ele tinha ficado lá a noite toda, depois se afastou. A multidão ao redor dele, imagine aí uma grande multidão, e querendo escutar o que ele tinha a dizer. Duas coisas no Senhor que chamavam muita atenção: o que ele dizia, o que ele ensinava, não é? E o que ele fazia, que era curar, perdoar e tirar o Satanás. Então, todos queriam estar lá perto dele, de Nosso Senhor. Jesus, então, viu duas barcas paradas na margem do lago. Uma delas de Simão, a outra, Tiago e João. Eles que estão aqui, né? Viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores, que eram pecadores também, aqui pescadores, né? Haviam desembarcado e lavavam as redes. Eu fui à praia outro dia aí, Caponga, e estava lá comendo caranguejo, chegou uma barca com peixe. Ali tinha pequenininho Martinho, aqui não tem. Então, eles tinham desembarcado duas barcas, estavam lavando as redes, não tinham pescado nada, coisa nenhuma. Né? Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Né? Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Nosso Senhor já entrou numa barca,
Estava lá, a multidão ao redor. Ele viu 2 barcas, pescador lavando a rede. Né? Ele subiu numa delas. Intencional. Ele conhecia de quem era. Subindo numa das barcas, que era de Simão, tá? Pediu que se afastasse um pouco. Ei, Simão, se afasta um pouquinho aí. Tá? Aí se sentou. Quando se senta é o mestre, o doutor ensina sentado em Israel. Ele se sentou, entrou na barca. Pediu a Simão que se afastasse um pouquinho. Não muito longe. Ele se sentou e da barca ensinava as multidões. É uma imagem muito bonita. O Senhor na barca, Pedro, sentado, ensinando as multidões. Hoje, quem é a barca de Pedro? A igreja. Quem é Pedro? O Papa. E o Senhor sentado na igreja. Quem é que ensina a igreja? Jesus. Aqui é a imagem da igreja católica. A barca é a igreja católica. A barca de Pedro é a igreja católica. Pedro são todos os papas da igreja católica ao longo do tempo da história. E preste atenção que Jesus está lá na barca. Então, se hoje a barca parece que vai afundar, isso, não afunda não. Não, o Senhor está sentado na barca. E é Ele que ensina. Não é Pedro que ensina. Quem dá sentido à barca é o Senhor. Quem ensina a multidão é o Senhor. A barca de Pedro, mas quem está sentado ensinando é o Senhor. Essa barca é a igreja católica. Quem ensina? Nosso Senhor. E Pedro, se for coerente a Nosso Senhor, ótimo. Quando é coerente a Nosso Senhor, ótimo. Às vezes ele tem medo, erra, peca. Depois do Espírito Santo ele não vai pecar mais não. Vai ser São Pedro. Tá? Então o Papa, o Pedro, está lá na barca do Nosso Senhor. Para quem ensina a igreja é Nosso Senhor. Depois sentou-se, né? Então é sentado, porque o doutor Israel ensina sentado, né? E da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, então ensinou muita coisa. Aqui não diz o que foi. A gente pode pensar, imaginar. Recorde lá em Mateus, bem-aventurado isso, aquilo, ensinou isso. Né? Tá? Falar com as multidões, Nosso Senhor. Quando acabou de falar e de ensinar, disse a Simão, que chama Pedro de Simão. É o nome hebraico dele, não é o nome Pedro, Petras, que vem de Kefas. Petrus, né, vem de Kefas, que é pedra em aramaico. Tá? Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro, aqui só Simão. Avança para águas mais profundas. Quem foi que disse isso no ministério dele? João Paulo II. Avançar para águas mais profundas. Às vezes a igreja está na margem, ensinando ao povo. Em outro momento tem que avançar para águas mais profundas, entrar no lago, fazer um retiro, meditar a palavra de Deus, se entregar, se consagrar a Nosso Senhor. Então ele diz a Simão Pedro, então o Senhor diz ao Papa, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Bom, bora pescar, e nós Senhor com eles. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Então eles estavam lavando a rede porque tinham trabalhado a noite inteira e não tinham pegado nada, nem uma piabinha, nada, nem um peixinho bem pequenininho, nada. Lá na Caponga tinha peixe pequeno, sardinha, mas aqui nem uma sardinha, nada. Tá? Mestre, ele chama o Nosso Senhor de mestre porque ele estava sentado ensinando, ele é o único mestre, o único doutor. E é ele quem conduz a barca, a igreja. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira
e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Nosso Senhor tinha dito, bora entrar em águas mais profundas. Bora pescar. Lançai vossas redes. Te mandou lançar a rede. O que é lançar a rede? Evangelizar. A igreja tem que evangelizar. Mas entenda que é evangelizar Jesus. Anunciar Jesus. Não pode evangelizar, anunciar qualquer coisa a igreja católica, não. A barca é de Pedro. O anúncio é de Cristo. A barca é de Pedro, mas o anúncio é de Nosso Senhor. Trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas tu és o mestre. A partir daquilo que tu disseste, eu vou lançar. E o Pedro obedece. Quando o Pedro obedece, quando a igreja obedece Cristo, tudo acontece de acordo com Cristo. Quando não obedece, não acontece. Assim fizeram, lançaram as redes e apanharam tanta quantidade de peixes que as redes quase rompiam. Então tinham ficado a noite sem nada. O Senhor estava ali, a margem, entrou na barca de Pedro, estava com a multidão, entrou, sentou, ensinou a multidão, mandou entrar em água mais profunda, mandou lançar a rede, mandou evangelizar. Eles obedeceram e pegaram muito peixe, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, provavelmente quem? João, Tiago e João. Tá? Para que viessem ajudá-lo, porque era muito peixe, não tinham pegado nada, as duas barcas, agora uma só estava cheia que ia afundar. Eles vieram e encheram as duas barcas. Com o peixe que estava na barca de Pedro, encheram as duas barcas. Imagina aí a quantidade de peixe. Tá? Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Então Pedro notou que alguma coisa ali era um grande sinal, era um milagre, um portento. Ele se atirou e disse, Senhor, se afasta de mim, que eu sou um pecador. Não, Pedro, tua oração tinha que ser o contrário. Senhor, aproxima-se de mim, porque eu sou um pecador. O ser pecador não nos afasta do Senhor, não. O que nos afasta do Senhor é o pecado, mas o ser pecador não nos afasta do Senhor. A inclinação ao pecado não me afasta de Deus, não. Afasta se eu pecar. Então, eu que sou pecador, eu não tenho que dizer, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Não, Senhor, se aproxima de mim, porque eu sou um pecador e eu preciso de ti, para não pecar. A oração de Pedro aqui devia ser outra. Senhor, aproxima-se de mim, porque eu sou um pecador. E o fato de eu ser um pecador não me afasta de Deus, não. O que me afasta de Deus é o pecado concreto, não o fato de ser pecador. Então, eu preferia que Pedro tivesse dito aqui, Senhor, aproxima-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas, claro, a gente entende. Ele ficou assim, estupefato, né? Ficou maravilhado e caiu no chão. Atirou-se aos pés do Senhor. Ou atirar-se aos pés aqui quer dizer o quê? Adoração. Em adoração profunda. Por isso que diante do Senhor, do Santíssimo, a gente faz a adoração. Para venha a adoração. Afasta-te de mim, porque eu sou o pecador. É que o espanto, ele ficou espantado com aquilo. Né? A noite toda sem nada, de repente a barca, duas barcas cheias. É que os espantos se apoderaram de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Mas fizeram a pesca com quem? Com Jesus. Na noite anterior, Nosso Senhor estava na barca? Não. Pescaram o quê? Nada. Quando o Senhor está na igreja, na base, o que eles fazem? Pescam tudo. Tiago e João, filhos de Zebedeu, os outros dois, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados, mas não caíram no chão. Quem caiu no chão foi quem? Pedro. Por isso que ele vai ser escolhido. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo.
Recorda aquela cena lá, quando Nosso Senhor tinha uma grande tempestade, os discípulos no mar, nesse mar aí, Nosso Senhor veio, eles achavam que era um fantasma. Eu sou eu. Pedro diz, se és tu, vai dizer igual o Satanás, se tu és o Filho de Deus, se tu és, desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. Então Pedro duvidava já desde o início. Nosso Senhor disse, se és tu, manda que eu vá. Ele foi, mas duvidou, afundou. Aí Nosso Senhor vai dizer o que? Aí, não tenhas medo. O que Nosso Senhor está dizendo hoje à igreja? Não tenha medo, não tenhas medo, não tenham medo. Mas, Senhor, o vírus está afundando a igreja. Não tenham medo. Mas, Senhor, tem que voltar logo à missa. Não tenham medo. Mas, Senhor, eu quero me confessar. Não tenham medo. Será que a gente não escuta? É surdo? Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, isso aqui é evangelização. Essa pesca aqui é a evangelização. A igreja tem que evangelizar tudo e todos, mas em Cristo e com Cristo, e evangelizar Cristo. A questão que hoje se coloca política, se coloca lei contra a lei de Deus. Não. Evangelho não é política, religião não é política. Eu tenho que evangelizar Nosso Senhor, Jesus Cristo. O evangelho é de Nosso Senhor, não é da política, nem do político. Eu não sou um animal político, eu sou um animal religioso, criado à imagem e semelhança de Deus. O ser político vem depois. Não é um fundante. O fundante do homem, o fundante de todo homem é ser um animal religioso. Está lá em Gênesis, imagem e semelhança de Deus. E homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Então eu sou um ser religioso. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E criou homem e mulher. Entenda bem. De hoje em diante serás pescador de homens para anunciar o evangelho, me anunciar entre todos. Quando Nosso Senhor está na barca, ou seja, quando nós estamos com o Nosso Senhor na barca, tudo acontece de acordo com o Nosso Senhor. Quando nós tiramos ele da barca, ou ele não está na barca, nada acontece. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Isso aqui é o relato do segmento, do chamado de Pedro, Tiago e João. Que Mateus relata de outro jeito, João relata de outro jeito, Marcos relata de outro jeito. Aqui é o chamado de Pedro, Tiago e João. Claro que André estava lá. Aqui ele não cita, mas está lá. Então aqui é o chamado. E eles largam tudo, deixam tudo e seguiram Jesus. Então, largar tudo, irmão. Não se apegar a nada nem a ninguém. Ah, mas eu tenho que enterrar o morto. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Eu tenho que, deixe, larga a tua casa. Largar tudo. Tá? Não se apegar a ninguém nem a nada. Nosso apego é só a Nosso Senhor. É um evangelho muito rico. Pedir a Nosso Senhor que a gente coloque em prática aquilo que Ele nos ensinou hoje. Evangelizar Jesus, anunciar Jesus e não colocar outro evangelho. Ai daquele que acrescentar algo à palavra de Nosso Senhor. Está no livro do Apocalipse. O Senhor pode anunciar aquilo que Nosso Senhor anunciou e não pode anunciar aquilo que Ele não anunciou. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei.
o meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Por isso venho te buscar, porque preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Me abandonarei no teu amor, em teu altar, Senhor. Me abandonarei no teu amor, no teu altar, Senhor. Me abandonarei no teu amor, no teu altar, Senhor. Em teu altar, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, na festa de São Gregório Magno, seja-nos proveitoso este sacrifício que, ao ser oferecido na cruz, libertou do pecado o mundo inteiro por Cristo nosso Senhor. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Gregório Magno. Fortaleceis a vossa igreja com exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Céus e terras proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem
em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio do Rosário Auxiliar, Valdemir, Júlio César, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Dade segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Em Cristo, para saudar uns aos outros, Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Agora cada um de nós aqui irá comungar o corpo e o sangue de Cristo. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar e até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão, não é ilusão. Quando eu estou cansada, sem lugar para repousar, vou ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Posso então entrar e até descansar. Meu Deus aqui me espera e quer amar, curar minhas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão, me dar muito carinho. Alegro-me, irmãos, felicidade não é ilusão, felicidade não é ilusão, felicidade não é ilusão. Oremos. Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre os que saciaste com o Cristo, que é o pão da vida, para que na festa de São Gregório cheguemos ao conhecimento da verdade e a realizemos pela caridade, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, a encomendação dos corpos dos mortos de ontem para hoje, durante essa pandemia. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos os nossos irmãos falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós vos damos graças por todos os dons que lhes concedeste na vida mortal, especialmente pelo dom da vida, a caridade, para que fosse sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo.
Escutai na vossa misericórdia as nossas orações e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos, consolai-nos com sentimento de fé, esperança e caridade, até o dia que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos e irmãs. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso, dai, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso, dai, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso, dai, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Água benta e exorcizada por cada um de nós, sobre esses irmãos falecidos. Hoje eu quero fazer uma oração de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Quem já se consagrou, renova a sua consagração. Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Rainha do céu e refúgio dos pecadores, recebei em nossa vida todo o nosso ser, tudo o que temos, tudo o que amamos, tudo o que somos, tudo o que possuímos. A vós pertencem nossos lares, nossas casas, nossa pátria, nossas famílias. Queremos que seja vosso e participe dos benefícios de vossas bênçãos maternais, tudo que existe em nós e ao redor de nós. E para que esta consagração seja realmente eficaz e duradoura, renovamos hoje aos vossos pés, ó Maria, as promessas do nosso batismo e da nossa primeira comunhão. Renovamos dizendo: eu renuncio a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções. Eu renuncio ao pecado, ao mundo, à carne. Eu renuncio a macumba, umbanda, quimbanda, feitiçaria, espiritismo, maçonaria, invocação do mal, a todo o mal. Eu renuncio à doutrina de reencarnação. Eu renuncio a tudo aquilo que me afasta de nosso Senhor. Eu me entrego totalmente a Ti, Maria. Eu me entrego totalmente a Ti, Maria. Eu me entrego totalmente a Ti, Maria. 5 minutos de adoração para confirmar nossa consagração ao coração imaculado de Maria.
nossa oração final de São Bento, para termos uma ótima noite. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó Mestre da vida celeste, doutor e guia no caminho da perfeição, grande São Bento, vós cuja alma bem-aventurada goza da felicidade eterna no seio de Deus, velai sobre o rebanho fiel, fortificai-o com vossas orações e introduzi-o no céu, pelo caminho brilhante que tendes tão gloriosamente precedido por Cristo nosso Senhor. São Bento, que outrora ganhaste o mundo para o Senhor, fazei dos povos de hoje um reino de paz e de amor. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Colocai toda a água, todo o óleo, todo o sal, imagem sacra que eu irei benzer e exorcizar e benzer você, toda a sua casa, toda a sua família. O Senhor esteja convosco. Peço de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a nossa força. Fique em paz toda a noite, em paz com o Senhor.